Vamos agora demonstrar a versão clássica do teorema do limite central, usando o mesmo método que o Laplace usou. Formalmente, o teorema do limite central afirma o seguinte: tome um conjunto de variáveis aleatórias I e D, x1, x2, x3 até xn. Vamos fazer uma rápida pausa aqui. I e D é uma sigla muito usada em probabilidade de processos estocásticos. Significa que as variáveis aleatórias são independentes e identicamente distribuídas, ou seja, além de independentes, todas as variáveis x1, x2 até xn têm a mesma distribuição. Continuando. Dadas as variáveis aleatórias I e D x1 até xn, com média μ e variância sigma ao quadrado finitas, a gente define a soma dessas variáveis aleatórias como Sn. Neste caso, a variável aleatória Zn, que é igual a Sn menos nμ dividido por sigma raiz de n, converge em distribuição, quando n tende ao infinito, para uma variável aleatória gaussiana padrão. Dizer que uma variável aleatória converge em distribuição para outra é a mesma coisa que dizer que uma CDF converge para outra CDF. Neste caso especificamente, podemos escrever isso da seguinte forma. Em teoria de probabilidade, esse tipo de convergência é considerado fraca, visto que todas as outras formas com a qual uma variável aleatória pode convergir para outra implicam convergência em distribuição. Nós vamos demonstrar esse teorema em três partes. Primeiro, vamos mostrar que a média de Zn é nula. Em seguida, vamos mostrar que, de fato, Zn tem variância unitária. Por fim, demonstraremos a convergência em distribuição usando o método de funções características do Laplace. Mostrar que a média de Zn é nula é relativamente fácil. Vamos expandir o valor esperado de Zn usando a sua definição. A não ser por Sn, todos os componentes desta fração são determinísticos. Portanto, expandindo o Sn em função de xn, como o valor esperado é uma função linear, podemos trocar o somatório e o valor esperado. Pela definição do teorema, o valor esperado de cada um das xn's é μ. Portanto, que é igual a zero. Vamos agora mostrar que a variância de Zn é igual a 1. Para tal, vamos usar a definição de variância. Nós já calculamos que a média do Zn é igual a zero. Portanto, usando a definição de Zn, novamente, como sigma e n são determinísticos, posso tirá-los para fora do valor esperado. Na hora de expandir Sn, nós vamos definir uma nova variável aleatória, que é xn menos μ. Note que Sn menos nμ é igual ao somatório de xn menos μ. Portanto, expandindo o quadrado, novamente, como o valor esperado é um operador linear,
Note que todos esses termos têm formas bem familiares. O primeiro termo, que é o valor esperado de x1 menos μ ao quadrado, é a variância de x, que é sigma ao quadrado. O segundo termo é a covariância de x1 e x2. Como eles são independentes, o seu valor é zero. Seguindo este raciocínio, obtemos que é igual a 1. Finalmente, vamos mostrar a convergência em distribuição de Zn para a gaussiana padrão. Para fazer isso, nós vamos mostrar que a função característica de Zn tende para a função característica da normal padrão. Escrevendo a função característica de Zn, expandindo a definição da função característica de Zn, lembrando que o exponencial de um somatório é o produto de exponenciais, obtemos e uma vez que os xn são independentes, podemos escrever que o valor esperado do produto é o produto dos valores esperados. E como todos os xn são identicamente distribuídos, obtemos Antes de finalizar a demonstração, vamos relembrar duas propriedades da exponencial. Primeiramente, vamos recordar que a exponencial pode ser definida como nós também vamos precisar da série de Taylor da exponencial em torno de zero, que é dada por Continuando nossa demonstração, vamos expandir a exponencial da função característica de Zn em série de Taylor. Note que nós utilizamos a série de Taylor em torno de zero, visto que Zn tem média nula. Essa notação usada no terceiro termo pode ser pensada como se ele fosse qualquer coisa de ordem cúbica. Separando o valor esperado e usando as hipóteses do teorema, encontramos que para finalizar a prova, vamos notar o seguinte. O terceiro termo decresce com n elevado a 3 meios, enquanto que o segundo termo só decresce com n. Portanto, quando n tender ao infinito, o último termo pode ser desprezado com relação ao segundo, visto que ele tende para zero muito mais rápido. Portanto, podemos escrever o limite da função característica de Zn como reconhecendo que esta é a definição de exponencial, obtemos
que é a função característica da gaussiana normalizada. É importante notar duas coisas com relação a esse teorema. Primeiro, nós não assumimos que as variáveis aleatórias têm que ser contínuas ou discretas. De fato, o teorema do limite central vale para qualquer variável aleatória. Segundo, nós demonstramos uma convergência com relação à distribuição cumulativa da soma das variáveis aleatórias. É possível escrever uma demonstração do teorema do limite central com relação às densidades de probabilidade. Porém, ela necessita de muito mais hipóteses do que a demonstração para a distribuição e é, portanto, menos geral. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos numéricos para nos convencermos de que esse teorema de fato está certo. Vamos começar com o caso clássico do De Moivre, uma soma de Bernoullis. Lembre-se que uma soma de Bernoullis tem distribuição binomial, que é o que o Laplace e o De Moivre provaram que tende para a gaussiana. No exemplo a seguir, vamos dar uma olhada na distribuição de Zn quando Xn são Bernoullis. Vamos começar com uma Bernoulli meio. Note que conforme n aumenta, tanto a densidade de probabilidade quanto a distribuição de Zn tendem para uma gaussiana padrão. Não é necessário que seja uma Bernoulli meio. A mesma coisa acontece, por exemplo, com uma Bernoulli 0,8. Uma coisa interessante de se notar é que a convergência aqui é uniforme. Nenhum ponto da distribuição acaba ficando extremamente longe da distribuição gaussiana. Agora, o n necessário para transformar Bernoullis em gaussianas é relativamente alto. Isso geralmente acontece quando você tem uma VA discreta. Quando elas são contínuas, um número muito menor de variáveis aleatórias já aproximam uma gaussiana extremamente bem. Veja o caso da exponencial. Nestes casos, a soma de poucas variáveis aleatórias já tem uma distribuição muito próxima da gaussiana.